Olá pessoal, meu nome é Lucas e hoje iremos trabalhar a circulação fetal. Para este vídeo eu preparei este material que você pode fazer download em PDF no link disponível na descrição deste vídeo. A ideia é fornecer um resumo para facilitar em estudos posteriores. Para este vídeo eu me baseei no Langman e nos vídeos correspondentes do Khan Academic, os quais eu também recomendo para estudo. Você pode até considerar esse vídeo com uma certa tradução do Khan Academic, mas eu atualizei com algumas coisas que o Langman destaca e que são relevantes assim para, por exemplo, quando você estiver fazendo, por exemplo, uma dissecação, você correlacionar a questão da circulação fetal. Quando você encontrar alguma estrutura, que vocês vão entender mais pra frente, que é essa parte do pós-nascimento. Bem, sem mais delongas, vamos lá. Essa região, ela é a placenta. Vocês perdoem minha letra. Essa região da placenta é a região da mãe. E esta, a região do bebê. Na região da placenta, o bebê apresenta diversos capilares cuja função é realizar a troca gasosa para a manutenção da respiração celular das células dos diversos sistemas. Eu vou representar os capilares conforme a oxigenação do sangue que carregam. De roxo, e logo vocês vão entender o porquê, temos os capilares da artéria umbilical. A artéria umbilical falaremos um pouco mais à frente, e vocês irão entender o porquê da cor roxa. E de vermelho, vamos colocar os capilares da veia umbilical, que é a nossa primeira adaptação que iremos abordar neste vídeo. Bem, vamos colocar aqui, veia umbilical. Este espaço é para que você possa fazer anotações que você acha importante para sua revisão posterior. A veia umbilical, como vocês podem ver, ela tem a função de levar o sangue da placenta até o fígado. Aqui, parte do sangue ele acaba entrando no fígado, entretanto acaba sendo uma parte pequena. Bem, e como ele entra no fígado, ele acaba saindo pelas veias do fígado posteriormente. Entretanto, devemos considerar como sendo pequena parte do sangue, pois boa parte em si seguem por um atalho, como os livros costumam dizer, que é o ducto venoso, que é essa estrutura aqui, que é a nossa segunda adaptação. Bem, a sua função é permitir um fluxo mais intenso do sangue da veia umbilical para a circulação fetal. Ele acaba se comunicando com a veia cava inferior, que traz sangue pouco oxigenado da região inferior do corpo. O sangue aqui ele irá se misturar e eu irei apresentar a partir daqui de rosa esse sangue. A única questão da cor é para que você tenha ideia que o sangue não está tão bem oxigenado e não está tão não oxigenado conforme as duas fontes do sangue. Então aqui nós temos um sangue meio termo, digamos assim. O sangue chega então, finalmente, no átrio direito, que também recebe sangue da veia cava superior, que está trazendo o sangue um pouco oxigenado da região superior do corpo. O sangue então ele se mistura e a partir daqui eu irei representá-lo de roxo. Agora vocês entendem o motivo daqui ser roxo. Ou seja, esse sangue misturado que irá fazer toda a circulação do nosso corpo, do feto, perdão, a partir deste momento. Bem, em uma pessoa já nascida, o sangue ele vai seguir para o ventrículo direito. E aqui em si não vai ser diferente. Bem, estando no ventrículo direito, o sangue vai seguir o seu caminho normal, que é para o tronco pulmonar, e então para as artérias pulmonares. Entretanto, esse sangue proveniente das artérias pulmonares encontra no feto uma grande resistência nos pulmões. Devido a essa grande resistência, o sangue não consegue fazer seu fluxo normal e passar pelos capilares pulmonares e finalmente vir para as artérias pulmonares, descarregando aqui no átrio esquerdo. Então, em si, o que vai acontecer com esse sangue? Parte acaba retornando para o ventrículo direito,
Mas em si o que principalmente vai acontecer é a elevação da pressão no ventrículo direito. Então o sangue vem, é bombeado, não consegue passar. Como ele não consegue passar, ele acaba sendo pressionado. A pressão aqui no ventrículo direito vai se elevar e, correspondente, a pressão no átrio direito irá se elevar. Com essa pressão elevada, o sangue no átrio direito ele vai seguir por meio de um outro facilitador, que é o forame oval. Então o sangue irá seguir diretamente pelo forame oval, caindo aqui do átrio direito para o átrio esquerdo. Sendo então o forame oval a nossa terceira adaptação. Bem, e dessa forma, boa parte do sangue vai passar pelo forame oval e bem pouco irá seguir o caminho convencional, devido em si à diferença de pressões. Isso vai ser bem recorrente nos diversos sistemas do nosso corpo. O ar, o CO2, O2, troca gasosa, tudo acaba seguindo uma diferença de pressão, uma diferença de concentração. Então, essas diferenças são sempre muito relevantes em qualquer estudo que você for fazer. O sangue, então, irá seguir aqui pelo caminho convencional, vindo para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, ele segue, então, para a aorta, arco da aorta, e, finalmente, a aorta descendente. Temos então a nossa quarta adaptação, que é o ducto arterioso. Ele permite o fluxo sanguíneo das artérias pulmonares diretamente para a aorta. O sangue faz esse caminho pela diferença de pressão existente. Aqui a pressão é bem maior do que a pressão da aorta. Então vamos colocar aqui ducto arterioso. Para representá-la, eu vou representar ele em si vou representar essa região como uma seta, para ficar até mais didático. Então o sangue segue por aqui, para cá. Faço aqui, fazer só uma representação do sangue passando pelo ducto, sendo ele em si um canal. Bem, o sangue então ele vai descer e segue aqui em direção às pernas, mas também ele segue pelas artérias ilíacas internas de ambas as regiões. A artéria ilíaca interna apresenta diversas ramificações, mas frisando aqui as adaptações fetais, temos aqui a artéria umbilical. Então vamos anotar aqui, artéria umbilical. Sua função é levar o sangue do corpo para a placenta para que finalmente ocorra a troca gasosa e que todo esse ciclo possa recomeçar. A placenta, em questão de resistência, ela apresenta uma baixa resistência, o que facilita que grande parte do sangue siga para esta região para que ocorra a troca gasosa. Ok, então essas são as 5 importantes adaptações existentes nos fetos. Agora, depois que eles nascem, depois que eles são bebês, eles crescem, o que acontece com essas adaptações? Pois elas em si vão se tornar inúteis, como vocês podem observar. Bem, em volta desses vasos aqui, nós encontramos uma estrutura que foi denominada de geleia de Wharton. Eu vou representá-la aqui com marca-texto como sendo uma espécie de arco que fica em volta desses vasos. O que acontece? Após o nascimento, essa geleia ela se contrai, lacrando os vasos. Essa geleia irá impedir boa parte do sangramento do bebê. Bem, continuando, o sangue aqui na veia, ele começa a coagular, já que não tem mais fluxo sanguíneo, já que a placenta já foi retirada. E com o tempo, esse vaso ele começa a fibrosar, virando um ligamento, o ligamento redondo hepático. Então, após o nascimento, temos o ligamento redondo hepático. O ducto venoso ele acaba se fechando e se fibrosando, e se torna o ligamento venoso. Bem,
Continuando aqui o caminho, após o nascimento, essa grande resistência acaba se tornando uma baixa resistência. O líquido aqui presente já foi substituído por ar. Logo, o fluxo sanguíneo se normaliza e as pressões elevadas na região direita do coração acabam que se abaixam, se normalizando, e a pressão no átrio esquerdo está mais expressiva, o que leva ao sangue aqui contido a empurrar esta região para cá e, com o tempo, normalmente é um período de 1 ano, esses tecidos eles se fundem. Então, após 1 ano, nós temos o fechamento do forame oval, que se torna a fossa oval, que é uma estrutura muito destacada nas aulas de anatomia de coração. Então, o forame oval se torna fossa oval. Agora, e se por acaso durante esse 1 ano de vida essa estrutura não se fundir? Nós vamos ter uma condição clínica que é chamada de forame oval patente. Bem, continuando, em volta do ducto arterioso temos um conjunto de músculos que se contrai quando os níveis de O2 sanguíneo se elevam e os de prostaglandina se reduzem, levando à formação de um ligamento arterioso. Logo, o ducto arterioso se torna ligamento arterioso. E por fim, parte das artérias umbilicais continua funcionando. Normalmente tem uma ramificação mais ou menos nessa região, se a gente for considerar essa representação, é claro. E essa região que continua funcionando são as artérias que irrigam a bexiga. Mas parte também da artéria não continua funcionando, que seria mais ou menos a partir daqui. E ele sofre o mesmo processo de ter músculos em volta que se contrai com os altos níveis de O2 e os baixos níveis de prostaglandina e se torna um ligamento umbilical medial. E terminando de pintar aqui, esqueci de pintar a veia cava superior. Bem, chegamos ao fim. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Tive essa ideia, pois nós temos o Sobota para colorir, nós temos o Nether para colorir. Então, por que não uma embriologia para colorir? Eu gosto muito de esquemas, mapas mentais, que ajudam a organizar todas aquelas ideias que nós vemos nas aulas de fisiologia, aulas de embriologia, o que fica mais fácil para poder lembrar depois numa prova, eu lembrar depois até mesmo num momento clínico. Bem, eu peço encarecidamente que vocês compartilhem este vídeo com seus amigos que também estão buscando fazer uma revisão ou compreendendo mesmo o assunto. Peço que deixe, por favor, seu joinha. Até a próxima!